Futebolaço, Dieguinho na área, galera, como sempre com muita informação pra vocês. Like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Tá chegando pela primeira vez aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho das notificações e siga o nosso perfil oficial no Instagram. Quiser comprar camisas antigas e históricas do Vascão da Gama, entre em contato com a gente lá na lojinha do Futebolaço. Nosso link tá aqui, ó, na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. Chama a gente lá, que a gente pode estar vendendo camisas bem legais para você. Quiser vender a tua camisa também, que tá comendo, né, mofo aí na gaveta, se engordou ou emagreceu, ou tá precisando fazer uma graninha, entre em contato com a gente que a gente analisa aí sua camisa, beleza? Dito isso, vamos às informações. Olha, pegou fogo o mercado do Vasco. Trouxe a informação para vocês ontem que faltariam 14 dias para o encerramento da janela. Então agora, meu amigo, é aquela correria e as negociações estão em estágios bem avançados. A primeira, o Vasco já tem um acerto com o jogador Matheus França do Crystal Palace. De clube para atleta, tudo fechado. O Vasco está acertando os últimos detalhes com o Crystal Palace para ter o jogador por empréstimo. A intenção do Crystal Palace não é vender o jogador ao Vasco, é só dar minutagens ao atleta que teve alguns problemas físicos nas últimas temporadas. Foi pago nele 20 milhões de euros aí. Então a ideia é só que o garoto ganhe mais rodagem, volte a atuar para chegar a Premier League mais pronto, tá? Então é uma negociação que o Cruzeiro tentou fazer na nossa frente, não chegaram a um acordo e o Vasco agora deve estar concretizando. Quem complementou essa informação foi até os companheiros Na Torcida Vascaíno. A grande novidade é a situação de zagueiro. Esquece o Carlos Cuesta, o jogador deve estar indo mesmo para o Spartak de Moscou, proposta salarial melhor, o Spartak subiu a proposta também para a equipe do Galatasaray, mesmo o Galatasaray tendo aceitado a proposta do Vasco e também do Spartak, mas pelo empresário do atleta e pela situação econômica, o mais provável é o jogador seguir na Europa, mudando apenas de país, saindo da Turquia para a Rússia. E o Vasco começou aí movimentar o leque aí de opções. E aí uma coisinha vai se encaixando dentro da outra. Vou falar de uma saída para explicar as novas chegadas, tá bom? Hoje mais cedo o portal do Bahia, né, que é um veículo que cobre especificamente o Bahia, lá na Bahia, em Salvador, eles trouxeram a informação de que o Bahia estava com negociação caminhando com o zagueiro Luiz Gustavo do Vasco. O negócio estava adiantado e logo mais o jornalista Elton Serra da ESPN confirmou que já havia tudo acertado. Ele não sabia ainda os valores, mas faltava apenas a assinatura de contrato para o Luiz Gustavo se transferir para o Bahia. Luiz Gustavo que não vem jogando com o Diniz, chegou até a ficar fora de relação, até porque também estava na seleção brasileira sub-20. E o companheiro Lucas Pedrosa, agora de tarde, trouxe novidades. Ele conseguiu apurar o valor. Quem fez a proposta para comprar o jogador foi o Grupo City. E eles chegam aí com 5 milhões de euros na mesa para levar o jogador em definitivo. Mais ou menos aí 31 milhões de reais para um zagueiro de 19 anos de idade. E aí qual foi a sirene do Vasco? O foco do Vasco era um zagueiro para o lado direito. Inclusive hoje o CSKA já fez o anúncio oficial da chegada do João Vitor e ontem à noite o Vasco também divulgou de maneira oficial a venda do mesmo. E aí qual é a situação? Era o Carlos Cuesta, o negócio melou na reta final, o Vasco teve que ir ao mercado. E o Vasco viu no Joaquim, jogador que era do Santos, arrebentou com a camisa do Santos, foi vendido para o Tigres por quase 8 milhões aí de dólares. Tá lá desde o ano passado, vem jogando pouco, tá na reserva do Tigres. O Vasco chegou lá para entender qual é a condição. Cara, melou o Cuesta, vamos pro próximo. E chegaram no nome aí do Joaquim. Destro, 1,90 m, 26 anos de idade. Vai fazer 27 no final do ano. Um zagueiro experiente. Já tinha ido muito bem com a camisa do Cuiabá. E aí o Santos comprou. Ele arrebentou no Santos e foi pro futebol mexicano. E os caras falaram, cara, tem negócio, mas empréstimo não. Quer comprar? Eu vendo. O Vasco já ia para comprar mesmo o Cuesta, então o Vasco, beleza, é outro zagueiro que eu tenho que chegar botando grana. E o Vasco está negociando ali com o Tigres. E aí, quando surge a negociação do Luiz Gustavo, o Vasco, tem uma opção aqui de fazer uma grana legal. 5 milhões de euros por um jogador que não é titular. O Diniz,
E aí vou abrir um parênteses aqui, isso não é minha opinião, é o que eu enxergo da cabeça do Diniz. O Diniz não é um grande fã do Luiz Gustavo, tanto que ele usa pouco. Ele botou o garoto nos primeiros jogos, mas era um dos jogadores que mais tomava esporro durante as partidas, principalmente por algo que no jogo do Diniz é a base de tudo, que é a coragem e a capacidade / qualidade para jogar e sair jogando. O Luiz Gustavo é um zagueiro mais raiz, ele era muito de rifar, chegar firme, chegar estourando a bola para frente, e o Diniz ficava maluco com ele, bola para sair jogando, ele dava uma bicuda. Não sei se vocês vão lembrar, salvo engano foi um jogo com o Melgar, o Vasco venceu o jogo por 3-0, tem uma pausa para um atendimento médico, o Diniz sai do banco de reservas, o Luiz Gustavo foi atrás do gol tomar uma água, ele sai do banco de reservas, dá a volta e vai lá atrás do gol comer o Luiz Gustavo no esporro. Então você via que o Diniz ficava incomodando e logo ele botou o Lucas Freitas e não usou mais o Luiz Gustavo. O Lucas Freitas tem uma saída de bola melhor, é um pouco mais veloz. Ele chegou até a improvisar o Hugo Moura de zagueiro pela esquerda, mas não usa mais o Luiz Gustavo. Então, dentro do modelo de jogo do Diniz, da forma como o Diniz enxerga futebol, o Luiz Gustavo não é um jogador que tem as principais valências que ele valoriza num zagueiro, que é velocidade. O Luiz Gustavo não é lento, mas também não é um zagueiro veloz. Ele é um cara que fica no meio do caminho, ele tem velocidade mediana, tá? E ele não é um cara também, o que não quer dizer que ele não possa desenvolver, aquele zagueiro construtor, aquele cara de chamar a bola aí pro jogo, não é muito a do Luiz Gustavo. E eu vou dar até um exemplo fora da zaga, o que não quer dizer que o Luiz Gustavo é ruim, tá? Ele é só um zagueiro mais firme, que joga mais simples. É o mesmo exemplo do Verratti. O Verratti é um jogador ruim, é um atacante ruim? Não. O Verratti é um baita atacante, sendo que não é o atacante dentro das características que o Diniz é fã. O que não quer dizer que ele não possa jogar com o Diniz. Mas se o Vasco tivesse a opção de ficar com o Verratti ou com, por exemplo, o Igor Jesus do Botafogo, não tem a menor dúvida que o Diniz ia optar pelo Igor Jesus. É um cara que também faz gol de mais mobilidade, drible, associação, ataque ao espaço. Então é questão de característica. E aí é onde entra o Robert Renan. Pô, cara, chegou uma proposta de 5 milhões de euros. Pô, grana maneira. Eu poderia se valorizar, ele é reserva hoje na seleção sub-20, ele não é titular. Se ele fosse titular do Vasco, jogando com frequência, se valorizando, pegando uma seleção titular no sub-20, o Vasco poderia vender ele por mais? Com certeza poderia vender ele por mais, isso é inquestionável. Mas hoje essa não é a realidade do Luiz. E o Vasco precisa de um jogador para ontem. O Lucas Freitas está sendo zagueiro pela esquerda, mas por falta de opção do que aquele cara que a gente olha e fala, não, mano, o Freitas é o cara, ele é um zagueiro de estatura baixa. Aí quando surge a opção do Robert Renan, idade próxima, o Robert Renan vai fazer 22 anos em outubro ou novembro, hoje ele é 2 anos mais velho do que o Luiz Gustavo, vai completar 3 no final do ano, ambos são canhotos. O Luiz Gustavo tem 1,88, o Robert Renan tem 1,86. O Robert Renan é mais veloz, o Robert Renan tem uma saída de bola melhor. Então qual é a leitura que eu tô fazendo do Vasco e do Diniz? Cara, a gente tem a opção de pegar o Robert Renan por empréstimo, experimentar o jogador aqui para ver se vai dar conta do recado e poder comprar ele depois. E a gente tem a opção de vender por 5 milhões de euros um zagueiro que é muito promissor, mas que hoje joga pouco e não é o zagueiro ideal do que pensa pro futebol o Fernando Diniz. Então eu vou trocar um pelo outro por um outro jogador de idade muito próxima, mas que é mais experiente. Foi titular do Corinthians, foi titular do Inter, foi titular do Shabab agora lá na Arábia Saudita, e é um jogador que tem mais características que o Diniz gosta. É mais veloz, tem melhor saída de bola e tá mais pronto. Hoje o Robert Renan ele chega para tomar a vaga do Lucas Freitas. Hoje o Luiz Gustavo, na visão do Fernando Diniz, é reserva do Lucas Freitas. Então, dentro dessa linha de raciocínio, pensando com a cabeça do Diniz, para mim faz sentido. Vendo o João Vitor, pega a grana do João Vitor e compro o Joaquim. Vamos considerar que os negócios serão concretizados. Pego a grana do Luiz Gustavo, seguro, pego o Robert Renan por empréstimo, lembrando que o Vasco precisava vender o Ryan para respirar, para poder fazer caixa, porque o Vasco está apertado. Sendo que
pela subida de rendimento do Ryan, a importância que hoje ele tem no time, a nossa situação de tabela, e entendendo que se ele continuar subindo de rendimento e a gente conseguir segurar ele daqui para o ano que vem, o direito econômico dele vai subir muito, o Vasco se vê obrigado a vender outros jogadores. Tá, o Ryan não sai, mas e aí, meu? Eu preciso do dinheiro, vai ter que rodar alguém. E aí pode ser o Luiz Gustavo agora, o João Vitor vai ser 6 por meia dúzia, né? Que é jogar ele e botar outro pra dentro. O Leandrinho entra nessa equação pra mim. Então, de algum lugar, o Vasco vai ter que arrumar uma grana pra dar uma respirada. Então, essa pra mim é a linha de raciocínio. Robert Renan chegou aqui, arrebentou, já opção de compra e efetua. Aí compra parcelada a partir do ano que vem. E na minha visão, hoje o Robert Renan é um zagueiro mais pronto do que o Luiz Gustavo. O Robert Renan vai ser ou é melhor que o Luiz Gustavo? Hoje não dá para cravar isso. O Luiz Gustavo não tem 10 jogos no profissional. Ele pode assumir a zaga do Vasco, eventualmente, do próprio Bahia, deslanchar, arrebentar, virar um zagueiro de seleção brasileira, ou não. Tem muitos jogadores que são muito promissores, mas não atingem aquilo que a gente imagina. Por outro lado, o Vasco já está realizando a venda e botando uma grana considerável nos cofres. Ele está sendo vendido mais caro do que o João Vitor. O João Vitor foi vendido por 4,5 milhões de euros. É bem verdade que por 60% dos direitos econômicos. Agora é torcer para o João Vitor ir bem lá, ou mais ou menos, e aí o CSK topar vender ele para um clube brasileiro, o Vasco ainda morder mais uma farpela. Mas é isso. Então, dentro dessa linha de raciocínio de zagueiro, pensando aí com a cabeça da diretoria, para mim faz sentido. Mas para mim, o cara que é para ser contratado para ontem é um golaço na gaveta. É o gol do David, é o gol do Coutinho, é o gol do Tietê, é o Joaquim. Esse é o cara. Se o Vasco conseguir contratar o Joaquim, dá um salto de qualidade absurdo e a gente sobe muito o nível. Ainda resolve um problema grave desse time, que é bola aérea defensiva. E o Joaquim é um zagueiro que faz muito gol no ataque também. Então, cara, seria uma baita contratação. Tô fazendo votos, tá? Então, o Luiz Gustavo praticamente já é jogador do Grupo City e vai ser repassado ali ao Bahia. E o Robert Renan tá muito avançado. A situação do Matheus França tá muito avançada e o Joaquim tá em estágio inicial. O Vasco já sabe a condição e agora trabalha ali a negociação para tentar sacramentar. Lembrando, mais uma vez, que a janela fecha dia 2 de setembro. Então as negociações do Vasco daqui em diante não devem se arrastar mais, até porque nem tempo para isso mais a gente tem, beleza? Então a grande notícia do dia é a janela. E agora eu vou dar uma pincelada rápida aí sobre as prováveis escalações e o jogo do Vasco daqui a pouquinho contra o Juventude. Lembrando que o jogo de hoje é um jogo de rodada atrasada, tá bom? Então só o Vasco pode botar ponto na tabela, ou o Juventude, ou ambos, né? Caso role um empatezinho aí. E o Vasco tem a opção hoje, caso vença, de passar na tabela. Tanto a equipe do Santos como a equipe do Corinthians. Então o Vasco saltaria ali de 16º para 14º, tendo um confronto direto contra o Corinthians no próximo final de semana, podendo ganhar mais umas casinhas e bater lá em 11º lugar, mais ou menos na tabela. A gente tem tudo para ter uma grande semana, então vamos aí agora às prováveis escalações de Vasco e Juventude, beleza? Sobre a equipe do Juventude, que é a mandante da equipe, a provável escalação do Juventude para daqui a pouquinho é a seguinte: Jandrei no gol, Reginaldo na lateral direita, Vinker, Angel e Abner na zaga, Marcelo Hermes na lateral esquerda. E aí o Kaique e o Jadson na volância. O Kaique é aquele mesmo volante que o Vasco tentou contratar no ano passado, depois se destacar no Gaúcho, acabou vindo o Hugo Moura pro lugar dele. E o Jadson já rodou, passou aqui no Botafogo, salvo engano o Atlético Paranaense Fluminense. É até um volante que eu acho interessante, de boa saída de bola, meio motorzinho. O Mandaca, lembra do Mandaca lá no Náutico, época de Série B? É um cara que não é de muita virtude técnica, mas é um cara de porrada, intensidade, dinamismo, corre para frente, corre para trás. É um operário da bola interessante. Tem uma característica que falta um pouquinho ao elenco do Vasco, que é saúde. Aí tem no ataque o Gabriel Veron, base do Palmeiras, jogou no Cruzeiro, foi para fora, voltou, não tem conseguido se firmar em canto nenhum. O Gabriel Talhari e o Matheus Babi, esse bonitão aí, gosta de fazer gol no Vasco. Meteu gol na gente naquele jogo lá foi contra o Goiás, no Serra Dourada, que o Léo Jardim opera um milagre e tal, o Vasco abre o placar.
toma um sufoco desgraçado e ele faz um gol de cabeça no finalzinho. Já pelo Botafogo, já meteu gol na gente também. É um cara que gosta de carambolar os golzinhos dele contra o Vasco. Então vamos ficar de olho aí. O Juventude tem alguns probleminhas aí para a partida. O Gilberto, né, já é um cara que não vai ser candidato à lei do ex, teve uma lesão na coxa, tá fora. O Lucas Fernandes teve uma lesão na coxa, também tá fora. O Everton teve uma lesão na coxa, também tá fora. O Rodrigo San teve uma lesão no adutor, também tá fora. O Natan teve lesão na coxa, tá fora. E o Marcos Paulo com desconforto, tá fora. Já o Vascão da Gama deve ir a campo com a seguinte escalação e retorno de Pablo Ezequiel Verratti, para delírio de alguns vascaínos aí que queriam ver o time com a manutenção do David e um ataque mais móvel. O time deve ir a campo com Léo Jardim, PH, Hugo Moura mantido na zaga ao lado do Lucas Freitas e Lucas Piton. O Jair tomou o terceiro cartão amarelo e não vai poder jogar. O natural seria o Jair ficar no time, foi muito bem contra o São Paulo, contra o Santos e já havia ido bem contra o CSA. Quem deve ganhar a vaga é o Thiago Mendes, que está mais magro, está mais forte, tem chamado muita atenção a questão física dele nos treinamentos, ao lado do Tietê e o Coutinho. E o tripé de atacante, Ryan, Nuno e o retorno do Verratti. Então saem do time David e o Jair por suspensão, o David pelo retorno do Verratti. E na vaga do Jair, quem deve jogar é o Thiago Mendes, podendo ser o Barros, mas o Thiago Mendes é o mais provável para fazer a função ali de primeiro volante, tá? Quem tá pendurado é o Paulinho e o Hugo Moura. Se o Hugo Moura tomar o amarelo, a gente tá lascado, tá? Porque a gente não contratou zagueiro ainda e eu já te pergunto, tira o Hugo Moura aí que já tá jogando improvisado na zaga. Quem seria o nosso zagueiro pro confronto com o Corinthians em São Januário? Maurício Lemos? Seria o Lucas Oliveira? Meus amigos, esse é o drama. Torçam pro Hugo Moura não tomar um amarelinho aí, pro Vasco contratar logo um zagueiro e chegar. O Hugo Moura tem que segurar esse cartão dele aí mais umas rodadas, tá bom? Então é isso, essas são as prováveis escalações de Vasco da Gama e Juventude. Então é isso, assim eu fecho com vocês a nossa primeira edição. E depois da partida a gente chega aí com o nosso tradicional pós-jogo. Tamo junto, saudações vascaínas e ó, janela tá pegando fogo. Tamo junto.